Salve alunos do canal Atualize Educação. Santo Agostinho em 5 minutos. De um lado, esse pensador foi influenciado pelo maniqueísmo e do outro pelo platonismo. Maniqueísmo foi uma religião, uma doutrina religiosa, na verdade, que se iniciou no Império Persa e se difundiu no Império Romano nos anos 200 e 300. Anos 300 foi a época em que Agostinho nasceu. Agostinho nasceu com a difusão do maniqueísmo no Império Romano, e o maniqueísmo afirma que o corpo é o mal, o corpo causa vícios, paixões doentias, o corpo domina a alma, o corpo é representante das forças do mal, das trevas. Portanto, no maniqueísmo deve-se evitar o consumo de produtos de origem animal, deve-se evitar a procriação para que a raça humana desapareça. No platonismo, o corpo também é desprezado porque o corpo, com os sentidos, por meio dos seus sentidos, somente consegue apreender, conhecer as coisas materiais, que são falsas, que são irreais. O corpo, na alegoria da caverna, é a própria caverna. O corpo absorve apenas as sombras, porque o corpo, com seus sentidos, não consegue refletir sobre a verdade. O corpo é desprezado no platonismo, o corpo é desprezado no maniqueísmo. Enfim, isso é a base, por exemplo, para a teoria da iluminação, mais famosa, a mais conhecida, a mais famosa de Santo Agostinho, a mais cobrada em vestibulares. O que diz ela? A fé ilumina a razão, e iluminada pela fé, a razão ilumina a compreensão de dois mundos. Olha o platonismo aí. Existe para Santo Agostinho o mundo chamado a cidade dos homens. Quando começou o mundo? Por meio da criação em 6 dias, como obra de Deus. Isso é o início do mundo. E o início dos homens, da cidade dos homens, quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, o pecado do conhecimento. Nesse instante começa a cidade dos homens, com o pecado de Adão e Eva. A cidade dos homens é o tempo em que estados, povos entram em guerra, porque sempre nesse mundo criado por Deus como castigo na história, sempre existe a falha, sempre corremos em busca de riquezas, em busca de água, em busca de terra, em busca de comida, em busca de satisfazer a nossa sede de ambição. É um mundo onde ninguém tem tudo de que precisa. E muitas pessoas acham que mesmo tendo muito, precisam de mais ainda. Esse mundo, a cidade dos homens, irá cair quando Roma cair. Santo Agostinho, quando morre em 430, ele está vendo o Império Romano sendo invadido pelos vândalos lá no norte da África, bárbaros germânicos. Quando isso acontecer, chegaremos à cidade de Deus, que começou a ser construída quando Cristo nasceu, um pouco mais de 3 séculos antes de Santo Agostinho nascer. A cidade de Deus é a volta do homem ao estado de plenitude, de paraíso, onde nada falta, onde o tempo não existe, onde existe a eternidade. Tempo é mudança, as coisas mudam porque são falhas, são incompletas, são corruptas, como diziam os gregos. 2 mundos, um mundo permanente, a cidade de Deus, perfeito, eterno, nada muda, porque tudo está perfeito, nada é necessário nesse mundo, e o mundo imperfeito, que é o mundo dos homens, é o mundo da corrupção, é o mundo da falha, da ambição. Para Santo Agostinho, o cristão é mais livre do que o pagão. Aqui temos uma ideia maniqueísta. Por quê? O pagão está preso aos vícios do corpo e da carne. Já o cristão, seguindo os dogmas da Igreja Católica, está livre dos vícios e paixões do corpo. Os dogmas da Igreja Católica não prendem o cristão, mas o libertam dos vícios do corpo, o corpo considerado como algo negativo. A ascese, o controle do corpo, é algo positivo para Santo Agostinho. Por fim, Agostinho afirmava a anterioridade do amor divino. Antes de amar a Deus, sem saber que amamos Deus, procuramos Deus no alcoolismo, procuramos Deus na luxúria, na prostituição, procuramos Deus na ambição, na inveja, na procura de bens materiais. Não sabemos que estamos procurando Deus e acabamos amando esse amor por Deus nas coisas do mundo, até descobrirmos Deus. Não existe o mal, existe só o bem, só a bondade. Então o que é o mal? Na ausência de Deus, o mal acontece. O ser humano tem o livre arbítrio. Quando ele decide pelo mal, ele se afasta de Deus. Quando ele decide, na verdade, se afastar de Deus, o mal entra no lugar.
O mal entra no lugar como a falta do bem. Existe só o bem, só a bondade, mas quando nos afastamos da bondade, do bem e de Deus, passa a existir o mal como esse nada, como esse vácuo, como essa ausência de Deus. Deus criou o mundo por um ato de livre amor. Não existe essa história de antes e depois. O que Deus fazia antes de criar o homem, o que Deus fez depois de criar o homem, por que motivo Deus criou o homem. Quando pensamos em motivo antes e depois, pensamos no tempo, na história, nesse mundo onde sempre falta uma coisa. Ou dizemos, não temos o que tínhamos, ou dizemos, temos o que não tínhamos e não podemos perder. É sempre uma questão de perda, ganho antes e depois. Para Deus nada existe nesse sentido, tudo é eterno, perfeito, e na perfeição Deus criou por um ato de livre amor o ser humano. É isso, muito obrigado.